Olá, queridos e queridas que nos acompanham aqui nesse programa Conexões Espiritualidade Crítica, que vai ao ar pela ABPE, pelo canal da ABPE, Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, e pelo canal Paz e Bem. E, como sempre, durante a semana eu escrevo um artigo no jornal GGN, cujo link está aqui embaixo, e esse artigo trata do mesmo tema que eu trato aqui com vocês. De vez em quando a gente fala, não consegue nem escrever nem fazer, mas mantemos uma regularidade razoável, né? Essa semana o assunto é grave, é preocupante. Quantos assuntos graves e preocupantes temos, né? Aí em pauta. É difícil selecioná-los, de tantos que há. Mas essa questão que está havendo no Brasil afora, e eu tinha lido matérias a respeito, e depois conversei com professores, amigos meus que estão em escolas públicas, e várias pessoas confirmaram isso, então, de diferentes lugares do Brasil, que está havendo estes encontros bíblicos ou momentos de devoção nas escolas públicas, pressupostamente liderados pelos alunos, mas, por exemplo, conversei com uma pessoa que é professor de uma escola pública em Fortaleza, e lá é uma professora que está liderando. E mais do que isso, que é pior, são chamados pastores, influencers, evangélicos. E aí os meninos, né, do ensino fundamental, do ensino médio, todos fazendo cultos, né, orações em voz alta, às vezes aquele culto exagerado, né, para não dizer histérico, que existe em muitas devoções neopentecostais, né? Só que o problema disso é que, primeiro, a escola pública é um lugar que deve ser necessariamente plural e laico. O que significa isso? Não pode haver nenhum tipo de doutrinação, de coerção, de estímulo a uma determinada religião, ou mesmo a um determinado partido político, ou qualquer coisa. Né? A escola pública tem que ser um lugar laico, neutro no sentido de que os alunos tenham liberdade e não possam ser doutrinados em nenhum sentido, né? Só que esta entrada maciça agora na escola pública brasileira da Bíblia, né? Quer dizer, imagina, encontros bíblicos, né? Que é uma iniciativa evangélica, principalmente dos neopentecostais, dos pentecostais e neopentecostais, é uma entrada que faz parte de um projeto que eu já falei aqui, que é da teologia do domínio, que está se instalando agora plenamente nos Estados Unidos, de Trump. O que é essa teologia do domínio? É uma teologia que pretende estabelecer uma nova Idade Média, uma teocracia em que o governo, em que as instituições estejam submetidas a um ideário religioso. É o que é o Irã, por exemplo. Irã, em que as mulheres antes, anos atrás, estudavam, andavam de roupas ocidentais e hoje tem que andar de burcas e são mortas se tirarem o véu, né? Enfim, então é isso, tanto faz se seja muçulmano ou cristão, né? Judaico, o Estado que é religioso, que não é laico, é um Estado em que se impõem as ideias, as práticas a todas as pessoas de uma religião. Né? Ou seja, você não pode ser outra religião, você não pode ser ateu, você não pode resistir, você tem que fazer tudo que foi durante 1000 anos na Europa, a Idade Média toda, né? Foi assim com a Igreja Católica. Quer dizer, se a pessoa não seguia, era posta na fogueira. Né? Então, vejam, isto é um perigo absurdo. Agora o Trump, por exemplo, assinou a semana passada uma lei que combate, olha só o viés, os preconceitos anticristãos, ou seja, ele está garantindo que não se possa criticar nada que os cristãos façam, que os cristãos proponham, por exemplo, machismo, por exemplo, homofobia, né? Quer dizer, então é um avanço das trevas e nós estamos abrindo as portas para isso. Ninguém está fazendo nada. Aí eu conversei
com esses meus amigos que dão aula em escolas públicas e estão vendo acontecer isso. E aí todo mundo perguntou, mas e aí? Ninguém denunciou? Porque isso é contra a lei. Isso é contra a lei. Isso é a cooptação de um lugar público em favor de uma religião. Isso é contra a lei. E aí disseram, sim, já houve várias denúncias para o Ministério Público. E ninguém faz nada. Ou seja, está todo mundo rendido. Está todo mundo... Agora, ninguém percebe, ou se percebe, faz vistas grossas, que isto é um plano de domínio de poder que daqui a pouco já temos a bancada da Bíblia, né, no Congresso Nacional, que tem uma grande influência sobre as leis, sobre na hora de aprovar ou não aprovar determinadas leis. Então, isso é terrível. Agora, a questão da religião na escola, devo falar um pouco sobre isso, porque é um assunto que me toca particularmente. Eu tenho um vasto trabalho sobre isso. Por exemplo, eu organizei através da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, com o apoio, por exemplo, da Universidade de Santa Cecília de Santos, nós fizemos 2 congressos internacionais de educação e espiritualidade tratando do ensino interreligioso, das diversas facetas. Esses congressos estiveram presentes representantes do budismo, do candomblé, do judaísmo, do catolicismo, do protestantismo, né? Também pessoas marxistas, ateias, enfim. Então, nós trabalhamos, inclusive na Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, com o diálogo interreligioso. E a nossa proposição é que isto seja o norte que leva, né, que se leve para a escola, para as escolas públicas, né, o diálogo interreligioso. Então, há apenas 2 possibilidades legais diante do espaço público, né, no caso a escola, mas pode ser qualquer outro espaço público. Ou não se fala absolutamente de religião, o que eu acho um problema, porque não se falar explicitamente não se garante que as pessoas não introduzam subrepticiamente as suas ideias nas aulas, num crucifixo, numa Bíblia em cima da mesa do diretor, etc., como há muito, né? Ou se conversa, se fala, se ensina sobre religião de um ponto de vista plural. E assim é que comanda a lei. As bases curriculares nacionais, né, do ensino brasileiro, temos 30 páginas dedicadas ao ensino religioso. E nessas 30 páginas, o que reza, o que está lá explícito, é que a religião tem que ser ensinada de forma plural, incluindo todas, e inclusive também as não crenças, né? As filosofias de vida laicas. Então, isso é que tem que ser posto na escola. Ou seja, a escola tem que ser um lugar em que todo mundo possa se sentir representado. Agora, e as escolas confessionais? Sim, uma escola protestante, católica, judaica, islâmica, né? Essas têm o direito de ensinar a sua própria religião. Mas nem assim, no meu ponto de vista, as escolas deveriam só ensinar a sua religião. No caso, as católicas são as mais progressistas, muitas, não todas, porque hoje temos também um movimento conservador e fundamentalista muito forte dentro da própria Igreja Católica. Mas há muitas escolas católicas que são mais abertas e progressistas nesse sentido e fazem um ensino interreligioso, tanto que durante anos os nossos livros, meus, do Alessandro César Bigueto, que é Todos os Jeitos de Crer, foram adotados por muitas escolas católicas no Brasil. Hoje não adotam mais porque fizeram seus próprios materiais, aliás, muito semelhantes aos nossos, interreligiosos, né? Então, o que acontece? Primeiro, nenhuma escola, seja pública ou privada, confessional ou não, nenhuma escola tem apenas alunos de uma determinada religião. Todas têm alunos de várias religiões ou sem religião. Então, todos os alunos têm que ser incluídos e respeitados. Isso é o princípio básico. E segundo, a religião tem que ser um ensino sociológico, filosófico, um ensino crítico, né? Que respeite as diversas formas de fé ou não fé, que também não é para fazer uma campanha contra a religiosidade, nem contra a oração, né? Mas tem que ter uma abordagem científica, tem que ter uma abordagem livre dos vieses confessionais e proselitistas, né? Essa é a questão. E essa problemática ou essa proposição de se rezar na escola, né?
Quer dizer, isso que eles estão propondo nesses encontros bíblicos, né? Ou devocionais, quer dizer, que são explicitamente cultos evangélicos. São cultos evangélicos. Quer dizer, isso não poderia estar acontecendo na escola pública. Né? E ninguém toma nenhuma providência. Quer dizer, todo mundo se rende. Todo mundo é covarde, na verdade. Né? As pessoas são covardes, se rendem diante da multidão, os políticos querem os votos dos evangélicos, e aí fica por isso mesmo. E daqui a pouco a gente vai estar, todo mundo, todas as mulheres têm que usando saia comprida, ou coisas do tipo, né? Enfim, não vamos poder mais ser espíritas, umbandistas, budistas, nada. Ou mesmo católicos, porque se os evangélicos dominarem totalmente, vão destruir as imagens das igrejas, e assim vai. Né? E assim vamos abaixando a cabeça diante do avanço de um plano explícito de domínio. Tem um livro, né? Tem um livro do próprio Edir Macedo que fala plano de poder. Né? Então, é isso, não tem, está explícito, eles não estão escondendo nada, mas todo mundo está assim, sem resistência. Então, o que acontece? Quando nós fazemos, eu fiz um trabalho em escolas públicas e privadas de ensino interreligioso, em São Paulo e aqui em Bragança Paulista. Então, quando, por exemplo, eu dava aula numa escola privada em São Paulo, que não era nem católica, nem espírita, nem protestante, nada, era uma escola que não se comprometia com nenhuma religião. E assim, as crianças me pediram para fazer prece, em conjunto. Então, eu instituí um dia, isso era ensino fundamental, ainda, um dia por semana, e a gente, no intervalo, quem quisesse, era livre, quem quisesse podia participar, era uma oração interreligiosa. Cada criança podia trazer uma prece da sua tradição. Um espírita, um testemunho de Jeová, um messiânico, um católico, um protestante, um evangélico de alguma denominação, enfim, né? Qualquer um poderia trazer, né? Um bandista, não sei se eu falei, enfim. E aí as crianças traziam, oravam, todo mundo respeitava, então isso é um ensino de tolerância, de convivência, de aceitação do outro, de respeito ao outro, olha só. E aí também poderia, se quisesse, fazer preces espontâneas, e aí saía cada prece bonita, cada coisa fofa que as crianças falavam. Eu tenho algumas coisas até registradas nisso, essas coisas estão no meu livro Vivências na Escola, né? Que eu conto todas as experiências que eu tive durante 15 anos em salas de aula. E depois eu retomei, depois de mais de 15 anos, eu retomei recentemente, fiz outras experiências, mas enfim. Então, sim, desse jeito é possível instituir um momento de oração. Participa quem quer, participa quem não quer. Né? E se um ateu quiser trazer uma fala de Marx ou de Nietzsche, também pode. Né? É isso que nós temos que fazer. Pluralidade, respeito, convivência. Laicidade é isso. Laicidade não é o ódio à religião, é o espaço livre para o convívio de todos, diferentes entre si, mesmo os minoritários. Então, nós precisamos ter algum tipo de resistência em relação a isso. Né? Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos. Voltamos na semana que vem.